No finzinho da semana passada, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que tarifas de importação para carne, café, açúcar, milho, azeite e outros itens serão zeradas com o intuito de reduzir preços. O governo pretende aumentar a competitividade dos produtos vendidos no Brasil por meio da suspensão do imposto de importação. A ideia seria os importados chegarem mais baratos ao Brasil e assim pressionarem os produtores locais a reduzirem os preços. Alguns economistas, vamos já ouvir a opinião da Marina Helena, dizem que as medidas devem ter pouco impacto na inflação, principalmente para a população de baixa renda. Por quê? Motivos. Muitos dos alimentos acompanham os preços internacionais. Os efeitos das quebras de safra em outros países nos preços dos produtos, a baixa relevância de alguns dos itens listados pelo governo na composição do IPCA, índice considerado a inflação oficial do país, baixa concentração de produtos importados no mercado interno. Marina Helena, está esperançosa ou acha que Infelizmente não, né? Mas, Adriano, o que esperar de um presidente que mandou rasgar os livros de economia e que se tá caro não compre, né? Então, claramente, o que mais me assusta é que, ao ouvir o Lula, a gente tem a certeza de que ele não entende as causas do problema. E aí, qual que é o perigo? O perigo é, primeiro, fazer medidas inócuas, por exemplo, essa de zerar alguns preços de importação, de reduzir, né, as tarifas de importação. De novo, o Brasil, ele acaba importando pouco, né? A gente é um grande produtor global, então o efeito que isso vai ter em toda a cesta é muito baixo. Mas o que mais me preocupa não é isso, e sim o que ele pode fazer a mais, porque ao não entender o problema, a chance dele trazer um monte de medida errada tá aí. E ele fala isso, né? Ele diz, olha, a gente não quer briga com ninguém, mas se não der certo, vamos buscar medidas mais drásticas. O que exatamente ele está falando com medidas mais drásticas? Lembrando que há pouco eles falaram em taxar as exportações. Ele fala isso, não é possível que um produto brasileiro seja negociado em dólar e que isso afete aqui dentro. Como assim? Em que mundo ele vive? Então, ele de fato não entende qual que é o papel do governo. Lula, eu sei que você jogou fora os livros de economia, mas eu vou te dar uma dica aqui. Você deveria trazê-los de volta. Aliás, você deveria começar demitindo o seu ministro. Quem sabe trazer de volta o Paulo Guedes para te ensinar algumas coisas. Um dos pontos fundamentais, sim, o governo é culpado pela depreciação do câmbio. O governo é culpado. E como é que você reduz isso? Tomando cuidado com as contas públicas. Então, o que o governo Lula poderia fazer para baratear os preços de alimento e tornar tudo mais acessível para todo mundo? Parar de gastar tanto. É isso que ele precisa fazer. Não aumentar impostos. Aumentar impostos também dói no bolso das pessoas, né? Para aumentar a competitividade. Então, a regra é muito simples, tanto para reduzir o nosso câmbio, tornar a gente uma moeda mais forte, com isso reduzir os preços, assim como para baixar os nossos juros, que juros muito elevados também encarecem pra caramba os custos de produção. Então, tudo que ele pode fazer, sim, para resolver o problema da inflação aqui, é muito simples, cuidar das contas e parar de gastar tanto. Então, fica aí a dica, Lula. Quem sabe nessa reforma ministerial ele traz de volta o nosso Paulo Guedes. Fato é, né, Paula, que o consumidor tem visto no dia a dia, né, na geladeira de casa, na hora de fazer a compra, pagar o mercado, que a situação está bastante feia. E o governo não tem mais credibilidade nenhuma no que fala, o presidente no que diz, no que promete, tendo em vista a picanha que comeríamos, como que era? Bem passadinha, torradinha? Com a gordurinha passada na farinha. Então, o que esperar a partir de agora do anúncio dessas novas medidas? Devem ter algum efeito positivo para o consumidor, especialmente para quem tem mais dificuldade financeira? Bom, o Lula, em 2022, ele foi eleito prometendo que o povo ia voltar a comer picanha. Provavelmente, em 2026, ele vai vir com o discurso de o povo vai voltar a comer ovo, café e picanha, porque não cumpriu a promessa de 2022. Isso aí é o que a Marina me permita fazer um comentário, que você falou que o presidente Lula ele não sabe, mas eu acho que ele sabe. Ele está no 3º mandato dele. O que é muito pior do que não saber, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que a culpa é do governo pela gastança desenfreada que ele está fazendo e isso causa a inflação, causa descredibilidade no mercado, o que reflete na inflação. Então, em terceiro mandato, ele sabe o que ele está fazendo. Isso o que é mais grave, porque ele está fazendo isso com consciência. Ele sabe que o causador da inflação são os próprios atos dele. E para tampar o sol com a peneira, ele vem com essas atitudes, com essas intervenções, né,
que esperamos que fique só nisso, porque ele está falando que vai ter medidas mais drásticas. O que pode ser mais drástico? Taxar a importação, controle de preços fiscais do Sarney, o que mais poderemos ter? Então, fica aí o questionamento e a minha contribuição falando que eu acredito que o presidente Lula sabe muito bem o que ele está fazendo, sim.